Minha Mãe. Poema escrito por Luiz Gama, quando ele tinha aproximadamente 29 ou 30 anos, para sua querida mãe, Luísa Maim, a quem não via desde os seus 10 anos de idade, e publicado em 1859. Acompanhe a leitura. Minha mãe era muito bela, eu me lembro tanto dela, de tudo quanto era seu, tenho em meu peito guardadas, suas palavras sagradas, com os risos que ela me deu, dito de Junqueira Freire. Era muito bela e formosa, era a mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha, e no Brasil, pobre e escrava. Ó que saudades que eu tenho, dos seus mimosos carinhos, quando com os tenros filhinhos, ela sorrindo, brincava. Éramos dois seus cuidados, sonhos de sua alma bela, ela, a palmeira singela, na fulva areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e a nossa boca juntava, um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roixo lírio, ela fingia o martírio, nas trevas da solidão. Os alvos dentes, nevados, da liberdade eram mito, no rosto a dor do aflito, negra, a cor da escravidão. Os olhos negros, altivos, dois astros eram luzentes, eram estrelas cadentes, por corpo humano sustidas, foram espelhos brilhantes, da nossa vida primeira, foram a luz, derradeira, das nossas crenças perdidas. Tão terna como a saudade, no frio chão das campinas, tão meiga, como as boninas, aos raios do sol de abril. No gesto grave e sombria, como a vaga que flutua, plácida, a mente era a lua, refletindo em céus de anil. Suave o gênio, qual rosa, ao despontar da alvorada, quando treme enamorada, ao sopro da aura fagueira. Brandinha, a voz sonorosa, sentida, como a rolinha, gemendo triste sozinha, ao som da aragem faceira. Escuro e ledo, o semblante, de encanto sorria a fronte, baça nuvem no horizonte, das ondas surgindo a flor, tinha o coração de santa, era seu peito de arcanjo, mais pura na alma, que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita, como o dobrar do sineiro, as lágrimas que brotavam, eram pérolas sentidas, dos lindos olhos, vertidas, na terra do cativeiro. Conheça agora a história de Luiz Gama, um dos homens mais extraordinários do Brasil. Nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830, em um sobrado da Rua do Bangala. Seu nome completo era Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, e da escrava livre Luísa Maim, africana da Costa da Mina, que segundo ele participou da revolta do Malês em 1835, e da Sabinada em 1837, e como consequência teve que fugir para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. Gama foi batizado com 8 anos, na Igreja Matriz do Sacramento, da cidade de Itaparica, mas em 1840, com 10 anos, foi levado por seu pai para o Rio de Janeiro, e vendido como escravo ao comerciante e contrabandista Antônio Pereira Cardoso, para pagar uma dívida de jogo. Isso foi algo que marcou muito sua infância, e ao longo de toda a sua vida, nunca citou o nome do seu pai, talvez por desgosto, mas hoje se sabe que seu nome era Antônio Augustinho Carlos Pinto da Gama. Mas de sua mãe tinha muito orgulho, amor, carinho e saudades. Depois que ela fugira quando ele tinha 10 anos, nunca mais pôde encontrá-la e lhe dedicou um poema, muito bonito, em seu livro Trovas Burlescas. Na fase adulta muito procurou por ela, mas apenas soube que havia sido presa e devolvida, ou fugido para a África. Pelo fato de ser baiano, que tinha fama de insubordinado, o tal comerciante não conseguiu revendê-lo, e assim o levou para sua fazenda no município de Limeira, em São Paulo, onde Luiz Gama virou o encarregado da copa, das roupas e dos sapatos na residência do senhor Cardoso. Um pouco de alento para sua alma, veio quando ele tinha 17 anos. Luiz Gama conheceu Antônio Rodrigues do Prado Júnior, jovem de Campinas, que havia se mudado para São Paulo para concluir seus estudos, e com ele selou um elo fraternal, e com Antônio aprendeu a ler e escrever. Em 1848, com 18 anos, sabendo que sua situação de escravo era ilegal, uma vez que sua mãe era livre, Luiz Gama fugiu para a cidade de São Paulo, conquistou a alforria na justiça, e alistou-se na força pública da província de São Paulo. Em 1850, Luiz Gama casou-se com Claudina Fortunata Sampaio Gama, e neste mesmo ano tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco,
mas a faculdade recusou sua inscrição, porque era negro e pobre. Mesmo sendo hostilizado pelos professores e alunos, ele assistia às aulas como ouvinte, e também tinha acesso à biblioteca da instituição, o que lhe deu subsídios para sua educação autodidata. Em 1854, Luiz Gama foi dispensado da força pública devido a uma acusação de insubordinação, mesmo Luiz Gama alegando que havia sido insultado por um oficial, e que frente a isso o ameaçou. Nada adiantou, e como resultado ficou 39 dias preso. Durante esse período lia e escrevia. No período em que serviu na força pública, nas horas vagas atuava como copista para um escrivão, e como amanuense no gabinete de Furtado de Mendonça, delegado catedrático da Faculdade de Direito, que lhe facilitava o acesso aos livros. Foi assim que ele conseguiu exercer seu ofício na posição de rábula, uma espécie de advogado prático desprovido de formação acadêmica. Ele defendia ações de primeira instância, por meio de autorização provisória obtida no juizado municipal ou definitiva pelo Tribunal da Relação. Mesmo sem ser formado em direito, mas com ousadia, brilhantismo, embasamento impecável e oratória afiada, a justiça teve que se curvar às suas alegações. Em 1856, Gama tornou-se escriturário da Secretaria de Polícia da província de São Paulo, onde permaneceu até 1868, quando foi demitido por incompatibilidade política com os conservadores. Por ter escolhido defender as causas abolicionistas, e por ter sido bem-sucedido nas lutas travadas perante os juízes, sua fama atraiu um grande número de clientes. Luiz Gama recebia em sua casa um mundo de escravos humildes, em busca da liberdade. Luiz Gama projetou-se na literatura em função de seus poemas, nos quais satirizava a aristocracia e os poderosos de seu tempo. Muitas vezes ele se ocultava sob o pseudônimo de Afro, Getulino e Barrabás. Em 1859, Luiz Gama publicou uma coletânea de versos satíricos, intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, que fez grande sucesso, na qual se encontra o poema Quem Sou Eu?, onde ele fala sobre a figura do bode, pois bode era uma gíria que usavam para ridicularizar os negros. Esse poema, Quem Sou Eu?, lemos no vídeo anterior, você pode conferir aqui no canal, na playlist Abolicionistas. Entre outras poesias de Luiz Gama destacam-se Meus Amores, Minha Mãe, O Rei Cidadão, Lá Vai Verso, A Cativa, A Borboleta e Retrato. Leremos estes poemas no final do vídeo, para não interromper a sequência da história de Luiz Gama. Em 1861, Luiz Gama lançou Novas Trovas Burlescas, uma edição ampliada com seus poemas, e também peças líricas de reconhecido valor. Em 1864, Luiz Gama junto com o ilustrador Ângelo Agostini, inaugurou a imprensa humorísticas paulista. Ao fundar o jornal Diabo Coxo, que se destacou por utilizar caricaturas, que ilustravam as reportagens dos fatos cotidianos, da conjuntura social, política e econômica, o que permitia aos iletrados compreenderem os fatos. Em 1869, junto com Rui Barbosa, fundou o Correio Paulistano, primeiro jornal diário da capital, e amplamente popular. Colaborou com diversos jornais progressistas, entre eles, Ipiranga e A República. Pelo que consta, há mais de 1000 ações promovidas por Luiz Gama, a grande maioria delas, com causa ganha aos escravos, porém uma delas traz um final triste e injusto. No ano de 1869, o advogado folheava um jornal, quando se deparou com a notícia da morte de um senhor de escravos em Santos, São Paulo, que deixava explícita em seu testamento a vontade de libertar todos após sua morte. Gama logo foi atrás de descobrir se isto havia acontecido, e só parou quando todos estavam libertos de fato, após uma briga na justiça. Mas entre 1870 e 1872, uma ação iniciada no Fórum de Santos, em São Paulo, chegou ao Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, última instância do Poder Judiciário no Brasil do tempo do Império. No fim do processo, os 217 escravos de Manuel Joaquim Ferreira Neto receberam sua liberdade de volta, como o nobre português havia determinado em testamento. Os herdeiros e sócios do fidalgo, que se recusaram a cumprir sua última vontade, foram representados por José Bonifácio de Andrada e Silva, neto do patrono da Independência. Na defesa dos negros escravizados estava Luiz Gama, que mais uma vez foi brilhante.
Mas a justiça falhou com Gama e com os escravizados, as 217 pessoas foram forçadas a mais 12 anos de trabalho escravo, antes de serem realmente livres. Em 1862, se tornou pai de Benedito Graco Pinto da Gama, que tendo mais oportunidades, no futuro viria a se tornar um engenheiro militar, e recusar a chefia do batalhão que fez a guerra contra os Canudos, com certeza influenciado pelas sofridas lutas que viu seu pai, Luiz Gama, travar durante toda a sua vida. Também por influência de uma certa carta, que seu pai havia escrito a ele, em um período onde estava sendo ameaçado de morte. Ouça o que diz a carta de Luiz Gama a seu filho Benedito, abre aspas. Meu filho, dize a tua mãe, que a ela cabe o rigoroso dever de conservar-se honesta e honrada, que não se atemorize da extrema pobreza que lego-lhe, porque a miséria é o mais brilhante apanágio da virtude. Tu, evitas a amizade e as relações dos grandes homens, eles são como o oceano, que aproxima-se das costas para corroer os penedos. Sê republicano, como o foi o homem Cristo. Faz-te artista. Crê, porém, que o estudo é o melhor entretenimento, e o livro, o melhor amigo. Faz-te o apóstolo do ensino, desde já. Combate com ardor o trono, a indigência e a ignorância. Trabalha por ti, e com esforço inquebrantável para que este país, em que nascemos, sem rei e sem escravos, se chame Estados Unidos do Brasil. Sê cristão e filósofo. Crê unicamente na autoridade da razão, e não te alies jamais, aceita alguma religiosa. Deus revela-se tão somente na razão do homem, e isso não existe em igreja alguma do mundo. Há 2 livros cuja leitura recomendo-te, a Bíblia Sagrada, e a Vida de Jesus escrito por Ernest Renan. Trabalha, e sê perseverante. Lembra-te que escrevi estas linhas em momento supremo, sob a ameaça de assassinato. Tem compaixão de teus inimigos, como eu compadeço-me da sorte dos meus. Teu pai Luiz Gama. Fecha aspas. Luiz Gama sempre esteve envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista, e em 1880, tornou-se o líder da mocidade abolicionista e republicana. Participava de sociedades secretas, como a maçonaria, que o ajudava financeiramente. E agora, como prometido, leremos alguns poemas de Luiz Gama. Lá vai verso, presente em sua obra, Primeiras Trovas Burlescas, de 1859, um poema que critica a hipocrisia e a injustiça social. Ouça o poema. Lá vai verso. Quero também ser poeta, bem pouco ou nada me importa, se a minha veia é discreta, se a via que sigo é torta. Dito de Faustino Xavier de Novaes. Alta noite, sentindo o meu bestunto pejado, qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei incontinente, o fio das ideias fui traçando. As ninfas invoquei para que vissem, do meu estro voraz o ardimento, e depois revoando ao firmamento, fossem do vate o nome apregoando. Ó musa de Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor, de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Quero a glória abater de antigos vates, do tempo dos heróis armipotentes, os Homeros, Camões, aurifulgentes. Decantando os barões da minha pátria. Quero gravar em lúcidas colunas, o obscuro poder da parvoíce, e a fama, levar de vil sandice, as longínquas regiões da velha Bactria. Quero que o mundo me encarando veja, um retumbante Orfeu de carapinha, que a lira desprezando por mesquinha, ao som decanta da marimba augusta, e qual Arion entre os delfins, os ávidos piratas embaindo, as ferrenhas palhetas vai brandindo, com estilo, que preza a Líbia adusta. Com sabença profusa, irei cantando, altos feitos da gente luminosa, que a trapassa, movendo potentosa, a mente assombra e pasma a natureza. Espertos eleitores de encomenda, deputados ministros senadores, galfarros diplomatas, chuchadores, de quem reza a cartilha de esperteza. Caducas tartarugas desfrutáveis, valharruins tabaquentes sem juízo, irrisórias fidalgas de improviso, finórios traficantes patriotas, espertos maganões de mão ligeira, emproados juízes de trapaça, e outros,
que de honrados têm fumaça, mas que são refinados agiotas. Nem eu próprio à festança escaparei. Com foros de africano fidalgote, montado num barão com ar de zote, ao rufo do tambor e dos zabumbas, ao som de 1000 aplausos retumbantes, entre os netos da ginga, os meus parentes, pulando de prazer e de contentes, nas danças entrarei das altas caiumbas. Poema, meus amores. Pretidão de amor, tão leda figura, que a neve lhe jura, que mudara a cor. Dito de Camões, em Dechas. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes, tão formosa crioula, ou tétis negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o inverno gela, nas breves pétalas de carmínea rosa. Os braços torneados que alucinam, quando os move perluquiça com langor, a boca é roxo lírio abrindo a medo, dos lábios se destila o grato olor. O colo de veludo Vênus bela, trocara pelo seu de inveja morta, da cintura nos quebros a luxúria, que a filha de Cineras não suporta. A cabeça envolvida em núbia trunfa, os seios são 2 globos a saltar, a voz traduz lascívia que arrebata, é coisa de sentir, não de contar. Quando a brisa veloz, por entre anáguas espaneja, as cambraias escondidas, deixando ver aos olhos cobiçosos, as lisas pernas de ébano luzidas. Santo embora, o mortal que a encontra para, da cabeça lhe foge o bento siso, nervosa como são as bragas rompe-lhe, e fica como Adão no paraíso. Meus amores são lindos, cor de noite, recamada de estrelas rutilantes, tão formosa crioula, ou tétis negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. Ao ver no chão tocar seus 2 pés mimosos, calçando de cetim alvas chinelas, quisera ser a terra em que ela pisa, torná-las em talher comer com elas. São minguados os séculos para amá-la, de gigante a estrutura não bastara, de Marte o coração, a alma de Jove, que seu lascivo olhar tudo prostrara. Se a sorte caprichosa invento, ao menos, me quisesse tornar depois de morto, em bojuda fragata o corpo dela, as saias em velame, a tumba em porto. Como os euros, zunindo dentre os mastros, eu quisera açoitar-lhe o pavilhão, o velacho bolsar, bramir na proa, pela popa arrastar feito em tufão. Dar cultos à beleza, amor aos peitos, sem vida que transpõe a eternidade, bem que mostra que acende e estava em voga, quando Uranus gerou a humanidade. Mas já que o fato iníquo não consente, que o amor, além da campa faça vaza, ornemos de Cupido as santas aras, tu feita em fogareiro, eu feito em brasa. Assinado por Getulino. Mesmo com tanta luta pela liberdade, Luiz Gama não viveu para ver a escravidão ser abolida, oficialmente no país, em 1888. Luiz Gama faleceu em São Paulo, no dia 24 de agosto de 1882, aos 52 anos, por complicações da diabetes. Foi sepultado no Cemitério da Consolação, com a presença de 3.000 pessoas em uma São Paulo de 40.000 habitantes. Em 2015, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu Luiz Gama como advogado, corrigindo uma injustiça cometida, ao recusar a inscrição do jovem negro daquela época. Em 2017, ele foi homenageado, quando uma das salas da instituição recebeu o seu nome. Em 2018, recebeu o título de patrono da abolição da escravidão no Brasil, além de ter seu nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Em 2021, recebeu o título de doutor honoris causa, da Universidade de São Paulo. A honraria fez Luiz Gama ser o primeiro brasileiro negro a receber o título. O que podemos aprender com a vida de Luiz Gama é sobre coragem e perseverança. Ele não se escondeu, não recuou, não mudou de opinião mesmo nas pressões sociais, não se intimidou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, ficou ouvindo as aulas quando todos na sala fingiam não vê-lo, não conseguiu o diploma, foi atrás de uma autorização para poder ser advogado, sofreu várias ameaças e tentativas de morte, mas com fé e coragem, lutou pela causa da gente sofrida, pobre e explorada. Não mudou muita coisa na sociedade de lá para cá, e ainda é extremamente necessário líderes como Luiz Gama. Obrigado por ouvir até aqui, curta e compartilhe esse vídeo, espalhe o conhecimento. Até a próxima leitura.